Essas são ocorrências de violência contra mulheres registradas em Mato Grosso. São mulheres reais, sofrimentos reais. Ele estava me agredindo na frente da minha filha, enquanto ela gritava: "Para! Você vai matar mamãe!" Violência contra a mulher. Uma tragédia anunciada. Olá, hoje o nosso tema é direito trabalhista. A nossa convidada é a advogada trabalhista Narana Alves, que é também professora na Univag e conselheira da OAB. Nós escolhemos hoje um tema para falar aí sobre os direitos dos trabalhadores nos casos das demissões, que a gente sabe que ainda surgem muitas dúvidas e às vezes a reforma trabalhista trouxe algumas alterações, mas na prática, como se diz, às vezes no linguajar popular não pegou, né? Narana, obrigada por ter aceito aí o nosso convite de trazer aí orientações. Vamos já falar um pouco sobre, eu queria só assim, iniciar com um pouco da sua prática, né, na advocacia. Da reforma para cá, você sentiu que houve muita alteração, surgiram muitas dúvidas, tanto por parte do empregado como do empregador? Como é que foi de lá para cá? Olha, pós-reforma surgiu dúvidas para todos os tipos, tanto para os empregadores quanto para os empregados e também entre os próprios advogados, né, que atuam na área trabalhista, né? A reforma ainda tem muitas alterações que precisam ser esclarecidas, a jurisprudência trabalhista precisa necessariamente, né, ser pacificada novamente, né? Ainda há algumas questões, alguns pontos, na verdade, da reforma que alguns consideram inconstitucional, outros consideram que está dificultando o acesso desse empregado à justiça do trabalho, né? Então, tem sido difícil para todo mundo. Desde que entrou em vigência a nova lei. Bom, vamos já iniciar então falando sobre a questão dos direitos nos casos em que o empregador demite sem justa causa. Quais são esses direitos? Quando o empregado é dispensado pelo empregador sem justa causa, primeiro, ele tem direito ao aviso prévio, né? Esse aviso prévio, ele deve ser de no mínimo 30 dias e deve ser acrescido de 3 dias a cada 1 ano de trabalho, de vigência desse contrato de trabalho. Se esse empregador não quiser que esse empregado cumpra esse aviso prévio deve ser indenizado exatamente no número de dias que ele teria que trabalhar. Diante disso, se o aviso prévio for indenizado, o empregador, após informar a dispensa ao seu empregado, tem 10 dias para pagar essa rescisão, né? Se esse aviso prévio for cumprido, for trabalhado, né, essa rescisão deve ser paga exatamente no primeiro dia útil posterior ao término do aviso prévio, de cumprido do aviso prévio. Aí, há verbas rescisórias. Se esse empregado tiver férias integrais a receber, ele vai receber na rescisão, ele vai ter direito a receber 13º proporcional, ele vai ter direito a receber as férias proporcionais, que provavelmente ele vai ter também, e a fazer o saque do FGTS, dos valores depositados de FGTS, sendo que antes de realizar esse saque, o empregador vai ter que realizar uma multa referente a 40% de todo o valor de FGTS depositado durante o pacto de trabalho. Então, essa multa de 40%, ela permaneceu? Ela permaneceu. Nesse caso de dispensa sem justa causa pelo empregador, sim. Né? E se ele tiver cumprido toda a regra do seguro-desemprego, né, ele também vai poder se habilitar no seguro-desemprego para estar recebendo esse direito. Uma das questões que surgiu com a reforma, que gerou até uma certa, digamos, expectativa, né, foi quanto àquela questão de você negociar a rescisão, né? Porque antigamente, às vezes acontecia, né? O empregado falou, eu quero sair, você me demite, eu te devolvo a multa. Isso era uma ilegalidade, né? Isso. A reforma, ela tornou possível. Mas, assim, eu queria que você comentasse, explicasse o que pode ser feito de negociação e, na prática, está acontecendo?
O que a reforma trabalhista trouxe, na verdade, foi a rescisão em comum acordo, que a gente chama, né? Onde patrão e empregado entram em acordo, tá? Sendo que as verbas rescisórias continuam as mesmas. Se tiver férias integrais, proporcionais, 13º, continua tudo do mesmo jeito. O que vai alterar é que, no comum acordo, este empregado vai poder sacar apenas 80% do valor do FGTS depositado e o patrão vai ter que depositar uma multa de 20% daquele valor. Sendo também que aí este empregado não vai poder se habilitar ao seguro-desemprego. É a única diferença. Na prática, isso não tem funcionado, tá? Dificilmente as empresas têm aceitado fazer essa negociação com seus empregados, tá? Isso a gente vê porque este comum acordo, na verdade, ele não tem sido benéfico para as empresas, né? Por conta exatamente de ainda prever a multa, né? De 20% do FGTS. Então, na verdade, quando acontece essa situação, e o empregado quer sair, o empregador deixa para que ele decida pedir demissão, então. Prefere que ele peça demissão, vai aguardar. No caso até de quando ele pede a demissão, e aí então ele perde o direito de sacar FGTS e o seguro também não tem. Ele não tem direito ao seguro-desemprego, ele não saca o FGTS e ele vai ter que cumprir, vai ter que avisar esse patrão dele com 30 dias de antecedência, que aí aqui o aviso prévio, no caso, para o empregado, se ele estiver pedindo demissão, não vai contabilizar aqueles 3 dias a mais por ano do pacto trabalhista, vai ser somente de 30 dias. Então, se o empregado pede demissão, tá, ele tem que comunicar ao seu patrão e nessa comunicação ele tem que avisá-lo se ele vai cumprir este aviso prévio de 30 dias ou se ele não vai cumprir. Sendo que se ele não cumprir, o patrão tem direito de descontar na rescisão dele o valor referente a esses 30 dias não trabalhados. Quanto à homologação dessa demissão, ela é obrigatória, por exemplo, pelo sindicato ou na delegacia do trabalho? Como é que é essa questão? Com o pós-reforma, essa homologação deixou de ser obrigatória. Tá, não há mais essa necessidade. Então, as empresas não têm mais sido exigidas nesse ponto, né? Né? E quanto, lembrando aí os casos que são de dispensa por justa causa, teve alguma alteração considerável? Porque a gente sabe que tem que haver todo um processo, né, para que a empresa possa demitir por justa causa, né? A gente fala que tem que ter todo um processo, mas depende muito da situação que gerar essa justa causa, né? Nós temos lá na CLT o artigo 482, que estabelece um rol, né, de possibilidades que podem caracterizar uma justa causa. E havendo uma dispensa por justa causa deste empregado, ele somente terá direito a receber aquelas verbas que a gente chama de verbas integrais. Então, se ele tiver férias integrais, ele vai receber. Se ele tiver 13º integral, ele vai receber. E aí o saldo de salário daqueles dias trabalhados. Né? Então, proporcional não teria férias, no caso de dispensa por justa causa, não tem. Não tem esse direito. Narana, você é professora, está aí na academia, digamos, né? A gente está aí num dia importante para a gente, né? Para o Brasil. O que você acredita assim que precisa ser melhorado nesse aspecto do direito trabalhista aqui no nosso país? Porque a gente vê assim que a reforma ela gerou tanta expectativa. A gente recebeu aqui um procurador do Ministério Público do Trabalho criticando alguns pontos, né, da reforma e considerando, como você até citou, tem alguns pontos que estão sendo questionados como até inconstitucionais ou ilegais, mas assim, na prática, naquilo que você vê, nas dúvidas que surgem, né, na academia, o que é realmente necessário para que haja um equilíbrio, para que melhore aí o nosso direito trabalhista? Na verdade, eu sempre digo, principalmente aos meus clientes, que o problema deles e da empresa deles não são os direitos trabalhistas, né? Os problemas deles envolvem outras questões, principalmente a questão tributária, né? Os direitos trabalhistas não são o que pesam. Então, eu não sou 100% a favor da reforma do jeito que veio, tá?
Porém, eu acho que ela não veio nem prejudicar o empregado da forma que se foi dito, por um lado, e ela também não beneficiou tanto as empresas, o empregador, da forma que eles desejavam, né? Tem pontos falhos na lei, né? E isso eu tento mostrar muito para os meus alunos. E diante de toda essa situação que a gente tem passado no nosso país, de crise econômica, né? A questão de estão né, mencionando a possibilidade de mais uma reforma na legislação trabalhista, extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, né, reforma da Previdência, que está tudo envolvido. Eu não posso nem te dizer assim o que é que eu posso esperar. Na verdade, o que eu desejo é que as pessoas, por si só, se vejam como um todo, né? Afinal, nós somos 99% de uma população que é empregado. Né? Nós somos 99% de uma população, né? Vamos dizer assim, somos empregados. Então, a gente é mão de obra, né? A gente presta serviço a alguém de uma forma ou de outra. Mesmo que a gente seja autônomo, né? Somos prestadores de serviço. E aí a Justiça do Trabalho, ela é essencial na vida de toda uma sociedade, porque não há possibilidade de existir sociedade e uma relação onde você presta serviço a outro, tá? Que não haja conflitos. Né? Os conflitos sempre vão existir. Né? Então, o que eu só espero, o que eu desejo é que os nossos governantes e a nossa população em geral tentem ver e enxergar a necessidade, né, de se manter todo esse amparato conquistado com muita luta, por toda uma evolução histórica, né, de proteção aos empregados, aos operários, à mão de obra, né, principalmente na atual situação, no momento que estamos vivendo no nosso país. É de extrema necessidade a manutenção de todo esse aparato para que a relação empregado e empregador tenha uma segurança e se permaneça estável. Ok, Nana, muito obrigada por ter vindo aí, por ter trazido aí um pouco de esclarecimento, né? E aí nós vamos acompanhar, acho que é importante, né? Todos nós acompanharmos tudo que vem se debatendo e principalmente a reforma da Previdência que está né, gerando grandes debates aí nos nossos governantes, que na esperança que melhore, né? Tudo, eu espero que as coisas vão melhorar. Eu acredito que sempre vão melhorar. Tá joia, obrigada. Obrigada. Nós conversamos com Narana Alves, que é advogada trabalhista, professora na Univag, conselheira também na OAB, falando um pouco sobre direitos trabalhistas, sobre direitos em especial em casos de demissão. Essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube e também nos sites do RDTV e RD News. Você pode acessar, curtir e compartilhar, principalmente para pessoas, amigos, conhecidos, que estão nessa situação, né? Querem, às vezes, sair ou vão ser demitidos, têm dúvidas do que, né, quais são os seus direitos. Então, ajude a espalhar essa informação. Obrigada pela audiência. Até a próxima.